Adaon dormia pesado, afundado num torpor alcoólico que misturava fantasia, resmungos e pura confusão mental. No sonho, tinha carneirinhos pulavam uma cerca interminável, mas não eram carneirinhos comuns. Cada um usava um pequeno chapéu de couro, carregavam uma bolsa e cada vez que pulavam a cerca, Adaon surrupiava algo deles. Isso é meu por direito moral, se não quer que eu roube, não use bolso, murmurava Adaon no sonho, abraçado a um travesseiro imaginário. Os carneirinhos começaram a atravessar uma taverna que Adaon claramente reconhecia, uma que ele mesmo havia roubado certa vez. Adaon resmungava consigo mesmo enquanto um carneiro servia bebidas para outro. Que absurdo, carneiro com carteira, isso aí pede para ser roubado, disse Adaon. De repente, um dos carneiros pulou a cerca e aterrissou direto na cara dele com um bé que ecoou como um trovão. Adaon acordou num sobressalto tão grande que quase caiu da cadeira. Os olhos piscavam rápido. Primeiro encontrou um teto alto, de mármore polido, depois colunas, bandeiras reais, guardas perfilados. Por fim, sentado à sua frente, observando com calma, estava o rei de Varsilia. Onde tô? Isso aqui é o palácio. Em Nova Garand? Questionou Adaon. O rei suspirou, com uma expressão que misturava paciência e culpa. Lamento profundamente pela maneira como foi trazido até aqui, Adaon. Sei que preferiria ser convidado formalmente como qualquer cidadão livre. Disse o rei. Adaon piscou devagar. Teria sido legal, tem uma relação complicada com carroças e soníferos, respondeu Adaon. O rei ergueu a mão, pedindo calma. Se eu chamasse de maneira oficial, você não viria. Disse o rei. Adaon abriu a boca, mas não respondeu, porque era verdade. Não viria por preguiça, ou porque estaria bêbado, ou porque inventaria uma desculpa absurda sobre ter que fugir de um bode vingativo, ou simplesmente porque não gosta de autoridades. Por isso, optei pela única forma de garantir sua presença. E, embora eu admita que tenha sido pouco elegante, era necessário. O reino precisa de você, continuou o rei. Adaon engoliu seco e olhou ao redor, ainda meio zonzo, tentando entender como o universo tinha sido tão rápido em ferrar com ele de novo. Tá, murmurou ele, o universo realmente não dá folga. Tô em Nova Garand sequestrado com gosto de taverna e carneiro na boca e agora o rei me dizendo que precisa de mim. Adaon passou a mão no rosto. Certo. Diga lá, majestade, que tipo de encrenca eu vou ter que resolver dessa vez? Perguntou Adaon. E, ao longe, duas vozes de soldados, Loran e Dervin, podiam ser ouvidas sussurrando atrás da porta. Viu? Ele tá vivo, disse Dervin. Eu falei que ia dar tudo certo. Somos gênios, completou Loran. Adaon respirou fundo, passou as mãos no cabelo completamente bagunçado e tentou, pela primeira vez desde que acordara, parecer alguém digno de estar diante de um rei, o que significava apenas não cair da cadeira. Certo, majestade, vamos ao ponto. Que encrenca é essa? Perguntou Adaon. O rei inclinou-se levemente para a frente, entrelaçando as mãos sobre a mesa de madeira escura. Havia um cansaço profundo em seus olhos, o tipo de cansaço que só quem segura um reino inteiro nas costas conhece. A guerra com os orcs entrou em uma pausa frágil, uma pausa não oficial, mas real. Eles recuaram, reorganizam suas forças se nós fizemos o mesmo. Por enquanto, não atacam, por enquanto, não marchamos. Essa trégua nos deu algo raro, tempo suficiente para lidarmos com um problema interno que tem crescido silenciosamente. Respondeu o rei, sempre tem um problema silencioso, né? Adaon murmurou, armas de fogo, mosquetes e principalmente as novas pistolas de pederneira. Elas têm aparecido em mãos erradas, bandidos, mercenários, renegados, até grupos com ligações estrangeiras. Continuou o rei. Adaon arqueou uma sobrancelha. Pólvora e bala? Isso é caro demais para bandido comum. Questionou Adaon. Exatamente, alguém está contrabandeando essas armas pelo reino. E não é operação pequena, é organizada e perigosa. Usam rotas escondidas, atravessam Varsilia sem serem detectados, o tipo de trabalho feito por quem conhece fronteiras, sombras e códigos secretos. Respondeu o rei. Adaon lentamente virou a cabeça, olhando o rei com aquela expressão típica de não gostei de onde isso está indo. E agora vem a parte que estraga meu dia, né?
Perguntou Adão. O rei não sorriu, mas seus olhos suavizaram levemente. Precisamos de alguém que possa se infiltrar nesse submundo de forma discreta. Alguém que não seja reconhecido por meio país inteiro. O capitão Hugo é respeitado demais. Um herói de Lanegar, figura conhecida em todo canto onde houver um brasão de Varsilia. Se caminhar numa taverna, todo mundo sabe quem ele é. E além disso, está exausto. Dei-lhe folga por necessidade e mérito. Disse o rei. Tá, Hugo tá fora. Músculos grandes demais e fama demais. Concordou Adão. David está no mar, resolvendo questões com piratas e rotas comerciais. E, para seu azar, tornou-se conhecido demais também. Depois dos eventos na Ilha das Sombras, há histórias dele por todo o reino. Disse o rei. Claro, o garoto heróico sempre atrai atenção. Salvou o mundo e agora é celebridade. Merece. Talvez, mas irrita. Sempre, comentou Adão. O rei passou por cima do comentário sem reagir. Você, Adão, é diferente, disse o rei. Adão piscou devagar, desconfiado. Diferente como? Perguntou Adão. Você ajudou a libertar Lanegar dos saqueadores, participou de eventos importantes, mas nunca de forma que seu rosto fosse estampado em mural algum. Você é conhecido localmente, mas não internacionalmente. Suas ações o tornaram famoso apenas para quem precisa saber. E ninguém fora desses círculos faz ideia de quem você é. Respondeu o rei. Adão ergueu o queixo, um pouco ofendido e um pouco lisonjeado. Então sou tipo famoso o suficiente para ser útil, mas obscuro bastante para ser descartável. Questionou Adão. Prefiro discreto, mas sim. E mais importante, você é um dos poucos ladinos remanescentes após a queda da 7ª casa. Sua habilidade de navegar redes criminosas supera a de qualquer soldado que eu tenha à disposição. Respondeu o rei. Adão ficou quieto por um instante. Então quer que eu me infiltre no esquema de contrabando que está abastecendo meio mundo com pistolas novas? Quer mandar o velho Adão conversar, barganhar, fingir ser um criminoso? Perguntou Adão. Você é um criminoso, lembrou o rei, com a tranquilidade de quem afirma o óbvio. Adão apontou um dedo para ele. Ei, mas um criminoso patriotamente selecionado, pelo visto. Respondeu Adão. O rei respirou fundo e concluiu. Adão, preciso de alguém que entenda as sombras. Alguém que saiba mentir melhor do que respira. Alguém que possa se mover sem levantar suspeitas. E você é o único que se encaixa em todas essas categorias. Disse o rei. Adão ficou olhando para o vazio, depois coçou a nuca, bufou e ergueu as mãos como quem se rende. Certo, majestade. O universo quer me ferrar. Beleza, vamos ferrar ele de volta. O que exatamente precisa que eu faça? Perguntou Adão. A porta atrás dele abriu uma fresta. 2 cabeças apareceram discretamente. Viu? Ele aceitou, disse Loran. Eu falei, gênios absolutos. Promoção, completou Dervine. Adão fechou os olhos. E eu vou matar esses 2 depois, só para começar com o pé direito. Disse Adão. O rei levantou-se devagar, caminhando até um grande mapa estendido sobre a mesa lateral do salão. Era um mapa detalhado de Varsilia e de todas as terras ao sul, montanhas, florestas, rios e, no limite inferior, uma enorme região costeira recém-anotada com tinta fresca. Adão, preste atenção, tudo o que sabemos até agora aponta para o extremo sul. Uma área remota, longe demais da guerra, protegida por um pacto antigo entre humanos e orcs. Um acordo que nenhum dos lados ousa quebrar porque é mantido e reforçado por piratas que dominam aquelas águas. Disse o rei, inclinando-se sobre o mapa. Adão se aproximou, olhando o mapa com interesse crescente. Piratas defendendo um pacto de paz, isso é novo para mim. Geralmente eles defendem só o próprio bolso. Disse Adão, pois é justamente o bolso que mantém o pacto, e se a guerra se estendesse até o sul, os piratas perderiam suas rotas, seus esconderijos e seus portos clandestinos. Eles ganharam mais mantendo a paz entre humanos e orcs do que lucrariam saqueando navios. Respondeu o rei. O rei bateu o dedo no mapa. Aqui, esta cidade recém-fundada, um lugar que ainda não aparece nos mapas oficiais. Um porto livre, misturado, cheio de forasteiros, aventureiros, mercadores, fugitivos e, muito provavelmente, contrabandistas.
Continuou o rei. Adão arqueou a sobrancelha. Parece perfeito. Se eu fosse contrabandista, também estaria lá. Disse Adão. Exato. Esse é o local mais distante da guerra, o mais indiferente à política continental e o mais fácil de receber cargas ilegais de armas. Balas, pólvora, mosquetes, pistolas de pederneira, tudo pode entrar e sair daquele lugar sem registro, sem inspeção e sem perguntas. Confirmou o rei. Adão coçou o queixo, pensativo. Então querem que eu vá para lá, me enturme com o pior tipo de gente e descubra quem tá enchendo Varsilia de armas novas? Perguntou Adão. Isso, sua missão é se infiltrar utilizando qualquer meio possível. Pode se aproximar de uma gangue local, uma guilda clandestina, alguma organização criminosa, o que for. Mude sua aparência, seu nome, sua atitude, torne-se alguém que eles não reconheçam como o Adão que ajudou em Lanegar. Respondeu o rei. Adão suspirou profundamente. Tá, infiltração profunda, certeiro, gostei. Quer dizer, não gostei, mas gostei da parte que envolve disfarces. Sempre quis usar um bigode falso. Disse Adão, use quantos quiser, o importante é que descubra quem está organizando o fluxo de armas e, se possível, desmantelar a operação. Respondeu o rei. Adão fez uma careta. Se possível é linguagem real pra vai ser perigoso pra caramba, né? Perguntou Adão. O rei não respondeu, o silêncio respondeu por ele. Adão cruzou os braços. Certo, mas e o resto do pessoal? Hugo, David, eles não vão estranhar? Perguntou Adão. O rei deu um pequeno sorriso cansado. Hugo provavelmente já está desconfiado da folga que recebeu, ele não lida bem com descanso. Mas manteremos ele em Lanegar, diremos que é apenas para reorganizar as defesas e apoiar os aldeões. Ele não pode participar desta missão, todos conhecem o rosto dele. Orcs, piratas, nobres, bandidos, todos. Respondeu o rei. Verdade, Hugo entra numa sala e até as cadeiras sabem quem ele é. Admitiu Adão. Quanto a David, ele está em mar aberto, resolvendo assuntos delicados. E sim, ele é conhecido demais. Depois do que fez no passado, qualquer Porto do Sul saberia seu nome. E isso arruinaria qualquer infiltração. Continuou o rei. Adão balançou a cabeça, meio irônico, meio resignado. Então sobrou eu, o único idiota suficientemente desconhecido para entrar em um ninho de contrabandistas sem virar notícia. Disse Adão. O rei o encarou com firmeza. Não idiota, necessário e competente. E flexível, respondeu o rei. Flexível é um jeito diplomático de dizer me viro no improviso, majestade. Disse Adão. Justamente, respondeu o rei. Adão estendeu as mãos, num gesto teatral. Tá bom, eu aceito. Vou pro sul, vou virar outra pessoa, vou me enfiar no meio dos piratas, dos ladrões e dos bandidos se vou descobrir quem tá transformando Varsilia num barril de pólvora. Disse Adão. O rei assentiu. Boa sorte, Adão. Esta missão pode decidir o futuro do reino. Respondeu o rei. Adão respirou fundo. Ótimo, porque, sinceramente, eu tava com saudade de me meter em algo que pode me matar. Faz uns 3 dias que isso não acontece. Disse Adão. Do lado de fora, atrás da porta, 2 vozes sussurraram. Eu disse que ele ia aceitar, gênios. Disse Loran. Promoção garantida, já sinto o cheiro do salário novo. Completou Dervine. Adão fechou os olhos. E por favor, majestade, antes de ir posso bater nesses 2? Só um pouquinho, perguntou Adão. O rei encerra a explicação com um gesto firme, como quem fecha um livro pesado. Esses 2 ainda vão ser úteis para você, Adão. Eles serão encarregados de levá-lo até a nova cidade e tentem não estragar tudo no caminho. Respondeu o rei. Loran e Dervin, que estavam atrás do trono tentando parecer importantes, imediatamente caem na gargalhada ao ouvir que vão acompanhar o ladino. Olha só, Adão, missão secreta, provoca Dervin, cutucando Loran. Vai ser bom ter alguém para carregar nossas coisas. Completa Loran, rindo ainda mais. Adão, com a expressão ainda amassada do sono, olha para os 2 como quem olha para um par de galinhas falando latim. O rei apenas desvia o olhar devagar, muito devagar, para os 2. O silêncio cai e os 2 endireitam a postura na hora. Passam a mão no cabelo, tentam parecer sérios e então, sincronizados, começam a assobiar como se nada tivesse acontecido.
Nem eles sabem por quê. Adaon suspira fundo, passa a mão no rosto e balança a cabeça. Perfeito, companhia ideal, disse Adaon. O rei reprime um sorriso. Vá, Adaon, cuide da sua nova aparência. Seja convincente, quanto menos reconhecerem você, melhor. A partir de agora, cada detalhe importa, disse o rei. Adaon apenas dá um aceno respeitoso, meio informal, meio automático, e se vira para ir embora. A capa balança atrás dele e suas botas ecoam pelos corredores de mármore. Ele já está pensando em cortes de cabelo, roupas novas, talvez uma cicatriz falsa, algo que combine com o submundo do sul. Enquanto ele se afasta, Loran sussurra para Dervin. Acha que ele vai ficar bonito com outra cara? Perguntou Loran. Bonito ele já não é, mas quem sabe melhora. Respondeu Dervin. O rei pigarreia alto e os dois congelam. Adaon só ergue um dedo no ar, apontando para ele sem olhar para trás e desaparece pelo corredor, indo começar sua nova identidade. Após isso, Adaon passou horas se ajeitando, cortou o cabelo curto, escureceu algumas mechas com mistura de cinza de lareira e óleo, raspou a barba irregular que normalmente fingia não ter e desenhou uma cicatriz falsa atravessando o maxilar. Trocou a roupa de ladino por trapos reforçados típicos de estivador do sul, calças largas, botas endurecidas pelo sal e uma túnica aberta no peito com cordas amarradas no lugar de botões. Até a postura mudou, ombros caídos, andar pesado, queixo mais baixo. Loran e Dervin estavam ajudando mais ou menos. Passa mais cinza aí, disse Dervin. Isso não é cinza, Dervin, isso é pó de pedra. Corrigiu Loran. Ah, mas fica parecido, disse Dervin. Adaon suspira pela 7ª vez e quando finalmente ficou pronto, ele se virou para os dois e abriu os braços, exibindo o novo visual. E então, como fiquei? Perguntou Adaon. Os dois empalideceram na hora. Loran puxou a espada e Dervin ergueu um escudo que nem ali deveria estar. Invasor! Gritaram Dervin e Loran ao mesmo tempo. Adaon arregalou os olhos, levantou as mãos e gritou de volta. Sou eu, seus cabeças de tábua. É o Adaon! Gritou Adaon. Os dois congelaram. Loran piscou 3 vezes, aproximou-se devagar, inclinou a cabeça para um lado e para o outro. Adaon? Perguntou Loran. O mesmo Adaon que a gente conhece? Perguntou Dervin, ainda com o escudo levantado. Sim, vocês me ajudaram a passar cinza no cabelo. Como é que não lembram? Questionou Adaon. Os dois se entreolham, ruborizados, e Dervin guarda o escudo nas costas com um sorriso amarelo. É que ficou muito convincente, respondeu Dervin. É, muito convincente, parecia outra pessoa, insiste Loran, tentando salvar o pouco de dignidade que ainda tinham. Adaon revira os olhos. Vamos, a carroça não vai se carregar sozinha, disse Adaon. Os 3 vão para o pátio, a carroça está pronta, 2 cavalos inquietos, o sol batendo forte no quintal de pedra. Loran já começa a prender as bagagens e erra o nó 3 vezes. Dervin tenta ajudar e faz pior. Adaon salta para dentro da carroça, ajeita a capa nova e respira fundo. Essa viagem vai ser longa, murmurou Adaon. Loran e Dervin sobem também, rindo como idiotas, orgulhosos do trabalho perfeito que fizeram na transformação. A carroça parte e a missão finalmente começa, com ela avançando pelo caminho de terra, balançando como se estivesse rindo da situação. O vento era agradável, o sol ameno, a estrada tranquila e mesmo assim Adaon sentia que estava à beira de enlouquecer. Porque, claro, Loran e Dervin estavam discutindo de novo. Eu tô dizendo, mosquetes são inferiores. Com um arco longo você dispara 3 flechas no tempo que leva para carregar uma dessas tralhas, disse Loran, batendo no banco. Mas não tem flecha que atravessa a armadura como uma bala, e além disso, é barulho, é poder, é intimidação. Arco nenhum faz seu inimigo repensar a vida quando escuta um estrondo a 20 metros de distância. Retrucou Dervin. Adaon estava entre os dois, cada um gesticulando por cima dele como gaivotas famintas. Ele fechou os olhos, respirou fundo, tentou manter a calma e uma veia ameaçou saltar da têmpora. E outra, a besta pesada sempre foi mais confiável. Você aponta, dispara e pronto. Agora, uma pistola de perdeneira pode falhar por causa da umidade, da pólvora ruim, da pedra que se solta.
Loran continuou, empolgado consigo mesmo. Só se você for incompetente. Uma boa pistola é rápida, mortal e dá estatuto. Já notou que todo cavaleiro importante tem uma? Rebateu Dervine. Estatuto não mata ninguém. Loran bufa. Adão aperta as têmporas. Ele sente e sabe que um colapso está vindo. Até que finalmente explode. Pelo amor de todos os deuses, vocês dois já pensaram em calar a boca? Gritou Adão. O silêncio cai como se alguém tivesse jogado um cobertor molhado em cima dos três. Loran e Dervine o encaram, surpresos e, pela primeira vez em toda a viagem, calados. Adão respira fundo, recompõe a postura, ajeita o manto. Continuem falando de floretes ou espadas de manteiga, qualquer coisa. Menos armas de fogo, disse Adão com um sorriso falso. E a viagem segue com os dois cochichando sobre qual arma seria melhor para quebrar nojo de cabeça de goblin, e Adão considera saltar da carroça em movimento. Depois de um tempo, Adão finalmente respirou fundo, afundando no assento da carroça enquanto o silêncio, aquele milagre raro, finalmente caía sobre eles. O vento batia no rosto, a estrada parecia mais suave, e por um único instante, ele teve paz. E começou a rir sozinho, baixinho, lembrando da briga idiota deles. Loran e Dervine o olharam de canto de olho, estranhando. Adão abanou a mão, ainda rindo. Vocês dois são inacreditáveis, discutindo por arma velha, arma nova, disse Adão. E aí Adão cometeu o erro fatal. Ora, no fim das contas, o que importa é só mandar o inimigo dessa para melhor, rápido e do jeito mais eficiente. Continuou Adão. Os olhos de Loran e Dervine brilharam como dois cães que acabaram de encontrar um osso. Adão arregalou os olhos, mas já era tarde. Ele tem um ponto, exclamou Dervine, batendo na carroça. Exato, o importante é a eficiência, respondeu Loran, retomando a empolgação. Os dois se viram para Adão, animados como crianças que acabaram de descobrir que o professor tem um brinquedo novo. Adão, você pensa rápido, disse Loran. É muito mais rápido que o Dervine. Provoca Adão automaticamente, sem pensar. Viu? Inteligente e sincero, disse Dervine, dando um tapa nas costas do ladino. Adão congela, ele percebe o que acabou de fazer e sente o ego subindo. Bem, é claro, né? Eu sou um ladino profissional, a eficiência é basicamente meu sobrenome. Respondeu Adão. E estratégia? Você pensa como comandante, acrescentou Loran. Como alguém que já viu batalhas reais. Completa Dervine. Adão estufa o peito, orgulhoso, quase brilhando. É sim, eu tenho minhas qualidades, muitas, na verdade. Surpreendentes até, talvez eu devesse ensinar vocês dois a pensar melhor, disse Adão. Os dois assentem, completamente convencidos. Por favor, nos ilumine, Adão, disseram Loran e Dervine ao mesmo tempo. Adão cruza os braços, satisfeito. Pois é, não é fácil ser eu, mas alguém tem que elevar o nível intelectual dessa carroça. Respondeu Adão, e assim, o silêncio morreu de vez, mas Adão não reclamou. Pela primeira vez, ele estava adorando falar. Afinal, ser chamado de gênio era um ótimo combustível. A conversa ia longe, longe demais, até para o padrão loquaz descontrolado de Loran e Dervine. Adão, já bastante confortável com sua própria genialidade recém-confirmada, recostou-se no banco, cruzando os braços enquanto os dois soldados o ouviam com atenção exagerada, como se ele estivesse revelando segredos ancestrais. Sabe, talvez eu realmente devesse ter ouvido o conselho do David. Virar político, ele vivia dizendo isso. Adão, você tem língua de prata, dá para convencer até um trocego a seguir suas ideias. Murmurou Adão. Eu acredito, você já convenceu a gente de um monte de coisa hoje. Responde Dervine com a maior seriedade do mundo. Os três seguem rindo, a carroça rangendo pela estrada, o sol começando a baixar no horizonte. A conversa vai diminuindo, ficando mais calma, e Adão, pela primeira vez desde que entrou na aventura maluca com aqueles dois, relaxa de verdade. Adão olha o céu alaranjado e suspira. Crogal, que será que aquela orca está aprontando agora? Murmurou Adão, meio para si mesmo. Loran ia dizer alguma coisa, mas de repente, um barulho seco na traseira da carroça interrompe o silêncio. Nenhum deles moveu um músculo por meio segundo.
"Oh, que foi isso?" Loran sussurra, pálido. Os três deram um salto sincronizado, digno de uma peça de teatro mal ensaiada, e pularam para fora da carroça ao mesmo tempo, aterrissando num monte de poeira e tremendo juntos. "Meu Deus, era um demônio!" gritou Dervine. "Ou um bandido!" Loran acrescentou. "Ou pior, um coletor de impostos." Adão berrou, agarrando os dois pelos braços. E assim ficaram, abraçados, tremendo, encarando a carroça. "Alguém vai lá ver?" perguntou Loran. Os três olharam um para o outro. A resposta estava clara: nenhum deles iria. Loran foi o primeiro a quebrar o silêncio, mas não a coragem. Loran pigarreou, ajeitou a armadura e declarou com toda a dignidade possível de alguém que ainda tremia como gelatina: "Eu não posso ir agora. Minha perna está HM passando por um momento delicado, cãibra de batalha, muito séria. Os médicos recomendam não arriscar." Disse Loran. Dervine arregalou os olhos, entendeu imediatamente o clima e emendou na hora: "Isso, e eu tenho que proteger Loran. Não posso deixá-lo sozinho enquanto a perna dele está doente. Seria irresponsável da minha parte, dever militar, sabe como é." Disse Dervine. Adaon, que também estava morrendo de medo, respirou fundo e percebeu que se ninguém fizesse nada, eles iam ficar ali até escurecer e aí o medo ia dobrar. Ele engoliu seco, endireitou o corpo e fez a voz mais firme que conseguiu: "Vocês dois são soldados de Varsilia. Devem ser exemplo." Disse Adaon. Loran e Dervine piscaram, confusos, apontando para si mesmos como se Adaon estivesse falando com outra pessoa atrás deles. "Exemplo, nós", sussurrou Dervine. "Claro, vocês esqueceram quem são. Soldados não correm de uma caixa misteriosa. Soldados enfrentam o perigo", respondeu Adaon. Dervine levantou a mão timidamente. Mas se o perigo enfrentar a gente de volta?" perguntou Dervine. Adaon perde a paciência na hora. "O que vocês são?" questionou Adaon. "Soldados." Loran e Dervine respondem em reflexo, postura firme como dois recrutas assustados. "E o que soldados fazem?" questionou Adaon. Loran abre a boca hesitando. "Cumprimos ordens", respondeu Loran. Adaon aponta dramaticamente para a carroça como se estivesse no palco de uma peça heróica. "Exato, e a ordem do rei é ver aquela caixa", disse Adaon. Os dois trocam olhares e então, como se uma luz divina tivesse acendido na cabeça deles, seus rostos se iluminam. "É verdade", Loran exclama. "O rei mandou, a gente tem que cumprir. Somos soldados", disse Dervine, empolgado. E antes que Adaon pudesse completar qualquer frase, os dois saem correndo na direção da carroça, quase tropeçando um no outro. Adaon fica parado, braços cruzados, observando os dois valentes idiotas marchando direto para o possível perigo, e fica ali, assistindo a dupla de heróis se aproximar da caixa como se fosse o maior feito militar de suas carreiras. Loran e Dervine se aproximaram da carroça como dois heróis prestes a enfrentar um dragão pequeno, trancado numa caixa, mas ainda assim um dragão em suas cabeças. Loran esticou a mão, tremendo. Dervine colocou a mão sobre a de Loran, também tremendo. A caixa tremeu de novo. Os dois recuaram um passo juntos, depois avançaram de novo com a coragem de quem não tem mais desculpa. A tampa abriu sozinha, Loran soltou um gritinho, Dervine perdeu o equilíbrio. E então, Krogar saltou meio acordada, meio irritada, o cabelo desgrenhado e os olhos semicerrados. Os dois soldados gritaram em uníssono: "Ah!" e caíram sentados na terra, braços erguidos como se ela fosse devorar os dois. Adaon colocou a mão na testa. "Ah, claro, só podia ser você", disse Adaon. Krogar piscou, olhando ao redor, ainda reacordando. Adaon, achei essa caixa muito boa para me esconder. Aí fiquei com sono", respondeu Krogar. Ela se espreguiça dentro da caixa como se fosse o lugar mais confortável do mundo. Adaon arregala os olhos. "Você se espremeu dentro dessa caixa por 2 dias?" questionou Adaon. Krogar dá de ombros. "Sim, tava quentinho e silencioso até esses dois começarem a discutir. Achei que ia enlouquecer, aí dormi de novo", respondeu Krogar. Loran treme. "Adaon, por que tem um demônio orc dentro da sua caixa?" perguntou Loran. "Não é demônio, é minha amiga, e antes que você pergunte, não, eu também não sabia que ela estava aqui."
Adaon corrige, ajudando Krogar a sair. Krogar coloca as mãos na cintura, olhando para Adaon com expressão quase séria. Agora, me explica, POR que você tá indo para longe, se metendo em problema e não me disse nada? Perguntou Krogar. Adaon suspira e conta tudo sobre a missão, o contrabando, a infiltração, a nova cidade no extremo sul, a pausa na guerra, Hugo, o rei e, principalmente, que ele não tinha escolha. Quando Adaon termina, Krogar pensa por uns instantes. Depois dá um sorriso largo, mostrando as presas. Então você vai se infiltrar num lugar perigoso, cheio de criminosos armados, e contar só com esses dois aí? Perguntou Krogar. Ela aponta de novo para Loran e Dervin, que ainda estão no chão, abraçados de medo. Adaon olha para os soldados olham de volta como cachorros que apanharam do dono e Adaon suspira. Pois é, respondeu Adaon. Krogar cruzou os braços, convencida. Então eu vou também, vocês três vão morrer sem mim. Principalmente essa dupla dinâmica aí, disse Krogar, apontando para Loran e Dervin. Loran levanta a mão timidamente. E nós somos úteis também, disse Loran. Krogar dá um tapinha no ombro dele, forte o bastante para deixá-lo instável. Claro que são, soldadinho, úteis para ocupar espaço, respondeu Krogar. Adaon não aguenta e ri pela primeira vez desde que a viagem começou. O sul que se prepare.